Imagine um mundo sem lei, sem ordem. Imagine que tudo que o homem quer ele faz. Ele mata, rouba, triunfa de maneira maligna. Imagine uma perversidade tão grande, uma corrupção tão densa que seu cheiro sobe até as narinas de Deus. Pois isso foi real. Num mundo bem distante de nossa realidade em termos de avanço tecnológico, o homem já dominava sobre a natureza e os animais. Um homem inteligente e racional, mas que dava sinais de um caráter falho, até mesmo monstruoso. Nesse período, viveu um homem chamado Noé. Noé era filho de Lameque, neto do homem que mais tempo viveu sobre a face da terra. Seu avô Metusalém viveu 969 anos de idade, e seu bisavô chamava-se Enoque, o homem que foi trasladado, arrebatado aos céus por Deus em vida e nunca provou da morte. Esse homem, Noé, cresceu ouvindo seu avô lhe contar as histórias de seu bisavô Enoque. Noé, diferente dos homens que viviam em sua época, procurava guardar os ensinamentos que recebeu de seu avô. E por isso, não praticava a maldade que era vasta e crescente naqueles dias. Noé é um dos únicos dois homens do Antigo Testamento que a Bíblia usa o termo andava com Deus para definir como ele vivia. Noé andou com Deus e Deus lhe confiou o futuro de toda a humanidade. Em um plano divino, Deus destruiria o mundo e todo ser que respira nele. Mas, para preservar a vida na terra, daria instruções a Noé para que este sobrevivesse e salvasse sua família e parte dos animais. Essa é a verdadeira história de Noé, a Arca de Noé e o dilúvio. Agora eu vou lhe contar tudo sobre quem foi Noé. Peço que você inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, pois será sempre informado quando colocarmos um novo vídeo. Agora, vamos conhecer a história de Noé. Os homens viviam confiadamente, pois seus dias eram muitos. No início dos tempos, na terra das primeiras gerações dos descendentes de Adão, os homens viviam por séculos, geravam filhos e filhas por muitos anos, cresciam, se estabeleciam, tinham certeza de uma vida longa. A chama do pecado que ardia em seus corações, porém, fez com que se alastrasse já naquele tempo, grandes ondas de assassinato, estupros, maldades, roubos. Eram muitos os pecados. Os homens inflamavam-se uns com os outros, deixando o uso natural da mulher, ardiam em pecado uns para com os outros. Uma terra de impunidades, uma terra onde o mais forte dominava com injustiças e crimes sobre os mais fracos. Onde não se achava misericórdia. No meio de uma sociedade corrompida e dispersa demais para acreditar que o juízo de Deus estivesse a caminho, homens malignos e mulheres perversas seguiam suas vidas zombando de um homem, que construía uma grande embarcação num território de terra seca, não à beira-mar, mas em solo seco. Apregoando um juízo iminente e uma destruição devastadora, Noé não convencia ninguém. Mas ele estava certo nas palavras que ouvirá de Deus. Noé era um homem de fé. Noé desfrutava de uma relação de fidelidade aos princípios de Deus. Ele tinha um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época. Noé, da linhagem de Sete, foi o último patriarca antediluviano. Embora não se saiba exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito que seu nome, Noé, no hebraico Noa, significa repouso, descanso ou conforto. Quando Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era, unicamente, má o tempo todo. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando Deus transmite sua mensagem a Noé, logo lhe declara o juízo que haveria de vir sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face,
porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, faça nela andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé foi avisado por Deus sobre o dilúvio quando tinha cerca de 480 anos de idade. Quando Noé tinha 600 anos de idade, disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Também dos animais, conforme Deus lhe deu ordem, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como o Senhor lhe havia dito. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles, e todo o animal conforme a sua espécie macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos.
todo o animal que está contigo e se multipliquem sobre a terra. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Fez assim o Senhor uma aliança com Noé. E Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra. Esta é, portanto, a história de Noé, sua arca, e o dilúvio que ocorreu em seu tempo. Com Noé entendemos que vale a pena ser fiel e caminhar com Deus. Que o Senhor tem planos de nos preservar e de nos dar vida. De que tudo quanto o Senhor fala se cumpre, e que, assim como nos dias de Noé, houve juízo de Deus para os que praticavam a iniquidade, assim também, em nossos dias, aguarda o juízo declarado de Deus sobre todo aquele que pratica a iniquidade. Que possamos nos converter de nossos maus caminhos e crer que Cristo prefigura a arca da nossa salvação, na qual todo homem e mulher que se encontra, acha descanso para as suas almas. Que Deus abençoe. Canal Sem Fermento. Pregando simplesmente a verdade.